fazer aí, né, essas portas lógicas ali, né, para quem está com dificuldade, ainda não disse nada, mas vamos fazer aí, vocês vão me auxiliando aí fazer essa lógica, né, montar esse comando elétrico aí, beleza? Então, primeira coisa, né, o primeiro exercício, ele pede o quê? Então, aqui eu apresentei para vocês, né, a tabela de função lógica. O que é essa função lógica, né? Primeiramente, né, o que é uma função? É uma função lógica AND. Né? A função lógica AND é o quê? É a mesma coisa que eu dizer que eu estou trabalhando com a função E. Então, a função E quer dizer o quê? Que eu tenho uma associação em série aí, né, de botoeira, né, de contatos. Então, através da tabela, né, quando essas duas botoeiras estiverem no nível lógico zero, eu tenho a saída zero, certo? Quando uma estiver em estado de repouso, a outra estiver acionada, né, eu também tenho zero aí. E quando o meu B1 estiver acionado, o meu B2 desacionado, eu também tenho zero na saída. E se eu tiver quando somente eu tiver umas duas botoeiras, eu tiver acionado essas duas botoeiras, né, eu vou acionar, né, a minha carga aí. Então, a função E, que significa o quê? Um circuito típico aí de uma prensa, né, como se fosse um bimanual. Então, somente quando as duas botoeiras estiverem acionadas, né, a gente consegue acionar a carga aí. Então, montando o circuito, né, para a gente familiarizar aí um pouco com o circuito. Deixa eu só. Certo, pessoal? Para quem está entrando agora, a gente vai desenvolver aí, criar um comando elétrico, né? Um circuito lógico aí para uma função lógica aí, certo? Ou também chamado de AND. Então, aqui está o nosso software, todo mundo conseguindo enxergar, preciso dar mais um. Certo? Então, a gente vai usar duas botoeiras, né? Pela simbologia, né? Vocês sabem o que é uma botoeira, né, normalmente aberta, pulsante, né? Isso significa o quê, né? Esse 13 e 14, que indica que ele é normalmente aberto. O que está à esquerda quer dizer o quê? O número desse contato, e o que está à direita indica se ele é aberto ou fechado aí. Então, a função lógica, né, AND é uma lógica, uma associação em série. Então, aqui eu tenho duas botoeiras em série, né, vamos pegar uma carga aqui, vamos pegar um LED. Só que esse software é tão frescurento, pessoal, que a gente precisa, né, alimentar certo aí o que é o positivo com o positivo, né, o negativo com o negativo. Certo? Então, aqui a gente vai pegar a nossa alimentação positiva, e pegarmos também a alimentação negativa aí. Então, aqui está os cabos e ligações, né? Aqui a gente vai pegar aqui aí no positivo. Então, o positivo a gente vai intercalar, né? O positivo ele chega no 3, certo? Boa noite. Certo, então, continuando, né? Leandro que entrou agora, boa noite. A gente está fazendo aí uma correção de exercício, né? Primeiramente em relação às funções lógicas, e essa é a função lógica AND. É uma associação em série, né? Que é bastante utilizado no sistema de prensas, né? Como do tipo bimanual aí. Certo, então, aqui fisicamente, vamos pensar fisicamente, o positivo ele vai entrar no 3 aqui, né? No 3 do botão. A saída dele ele vai entrar no outro 3 de uma outra botoeira, certo? E a saída dele ele vai para onde, né? Para o X1 aí do nossa lâmpada de sinalização. A gente fez a parte positiva, né? Para ter um diferencial de potencial, a gente precisa aí conectar o negativo. Então, simples assim, a gente construiu aí nessa lógica AND. Então, a gente pode renomear, né, o nome do nosso contato. Então, vamos chamar ela de B1 e chamar ela também de a outra botoeira de B2. Certo? Aqui a gente consegue trocar aí, ó, né, a numeração dos nossos contatos.
né? 3, 4, né? Para a botoeira, vamos colocar também 3, 4. O que se respeita a 11, né, 13, 14, 23, 24. O 2, o 1, né, 13, 14, o 1 quer dizer o quê? Que é o número do contato referente ao que é uma contatura auxiliar ou uma contatura de potência. Então, é um contato auxiliar. Já a botoeira, normalmente, a gente vai encontrar somente com 3 e 4 aí. Certo? Então, vou chamar aqui de B2. Beleza, o circuito está montado. Vamos colocar o nome no LED, vamos colocar L1. Certo? Então, vamos aqui, apertar aqui em cima o botão de play, né? Então, se eu, na tabela da função lógica, né, se eu acionar somente se as duas estiverem no estado de repouso, né, então está em nível lógico 0 aí. Então, as duas estão no estado de repouso, né, não tem essa condução elétrica e eu não consigo energizar o LED. Se eu acionar, né, a minha botoeira S2 e o meu S1 estiver desenergizada, então se eu acionar meu B2, eu tenho o quê? 0 na minha saída, então eu não energizo aí, né, o meu LED. Certo? Então a outra parte, se eu acionar B1, né, eu também não consigo acionar a minha carga. Então isso através da tabela lá da nossa função lógica. Somente quando as duas estiverem em nível lógico 1, as duas estiverem acionadas, né, a gente tem aí o acionamento do LED aí. Alguma dúvida aí, tranquilo, em relação a esse circuito, esse comando aqui? Certo? Então, isso aqui é basicamente, né, ela é uma lógica AND, né, a lógica E aí. Certo? Então, agora vamos desenvolver, né, uma lógica agora do tipo OR, né, ou OR, vamos dizer. Como que a gente pode construir isso daí? Pessoal, né, eu vou pedir uma desculpa para vocês, né, que em relação aqui eu poderia copiar muito bem lá e ser bem mais dinâmico e bem mais rápido, só que o problema é que o Mac aqui não aceita, não apaga com o delete, cara. Então tem que criar um novo aí toda hora. Certo? Então vamos criar aí a lógica, né? Ou aí, certo? Então, lógica ou chamada de OR aí. Beleza? Então vamos também pegar, né, duas botoeiras, né, normalmente abertas. Vamos também precisar da nossa alimentação, né? Lembrando que vocês podem reeditar, não precisa criar um novo, né? Vocês conseguem apagar a linha. É só aqui que no meu computador que eu não consigo fazer isso, porque eu tive que instalar o Windows aí no Mac. Certo? Então aqui vamos pegar a alimentação, né? Alimentação positiva, alimentação negativa. Certo? Então, aqui também vamos pegar nossa carga, né? A nossa carga aí vai ser uma lâmpada novamente. Então, beleza. Agora basta fazer o quê, né? Então, olhando a tabela da verdade, né, da função lógica ou, então, se as duas estiverem no estado de repouso, né, em nível lógico 0, eu tenho 0 na saída. Se eu tiver uma acionada e a outra desacionada, eu tenho o quê? 1 na saída. Se eu acionar B1 e B2 estiver desacionado, eu também tenho 1 na minha saída, então tem carga acionada. E se as duas estiver acionada, né, eu tenho na minha saída também energizada aí. Então isso significa o que a gente está trabalhando com uma lógica ou, né? Então, tanto uma como a outra, né? Uma ou a outra consegue fazer o acionamento. Então, é uma lógica que podemos dizer que é uma lógica em paralelo aí. Então, fazendo isso, né? Então, são uma lógica em paralelos, vamos fazer a nossa ligação aqui, né? Pegamos uma parte positiva, interligamos aí o positivo com o positivo, né?
Então, pessoal, outra coisa, observação, na prática, a gente vai fazer para quem não tem, né, não é familiar, né, a comandos elétricos, né, a desenvolver circuitos práticos aí. Então, aqui a gente pega o quê? O positivo vem do quê? Da nossa fonte, né, ele chega, né, no 3, no meu contato, né, da minha botoeira normalmente aberta, e essa daqui que está em paralela, pessoal. Ou eu posso puxar o positivo, que lembra que está vindo aqui do positivo, ou eu posso fazer essa interligação aqui, ó, pegar o positivo do 3, então eu faço 3 com 13, né, e 14 com 4, com 14 aqui, no caso, transformando isso aí numa lógica, né, deixando em paralelo aí. Então, vamos conectar aqui. Certo? Então, falta o negativo. Beleza, está construído, né? Se vocês quiserem editar, né, para a gente saber o que está fazendo, então a gente vem, dá um duplo clique aí, né? Vamos editar, vamos colocar o nome no LED. Certo? Então, após isso, a gente pode fazer a simulação. Aí, então, dando um play. Então, a tabela da verdade diz o quê? Né? Como uma lógica ou, né, tanto uma como a outra, eu vou conseguir acionar, né, a minha carga, que é essa carga em si que estamos se dizendo, é a nossa lâmpada. Então, se eu acionar B1, eu tenho um acionamento, né, da minha lâmpada. E se eu acionar B2, eu também tenho um acionamento da minha lâmpada. E se eu acionar os dois simultaneamente, então também tenho esse acionamento. Então ela só vai manter desenergizada, né, somente aí quando a gente tiver as duas desenergizadas aí. Certo? Lembrando, né, que coisa que a gente precisa decorar, que é obrigatório a gente saber, é as simbologias, né? Aqui é uma simbologia, o quê? De uma botoeira, né, do tipo aí, sem retenção, ou uma botoeira pulsante, né, que muitas vezes a gente ouve se dizer aí. Então, essa aqui foi essa lógica, ou aí. Certo? Dúvidas? Professor. Pode falar. Monta um circuito complexo aí, para ver. Tipo, mete uma NAND e aí fala, sei lá. Tá bom. Agora a gente vai fazer a NAND, a NOR e a SHORE. A Shore é da hora de ver. Certo? Então vamos lá. Pessoal, alguém dúvida sobre essas duas? São as mais fáceis, né? A aplicação da lógica E, né, com o sistema aí de prensa, com bimanual, né? A aplicação na prática no sistema OU, né, uma lógica OU, né? A gente tem, né, dois pontos de ligações distintos, né, de uma máquina, então eu consigo ligar essa máquina num ponto e também lá do outro lado dessa máquina eu consigo fazer o acionamento. Então isso é uma lógica boa aí. Agora a gente vai entrar, né, na porta lógica, que é chamada de NAND. O que é essa porta NAND, né? É uma porta invertida, ou também chamada de não E aí. Certo? Também não tem, né, dificuldade nenhuma. Também é muito simples de trabalhar. Se eu disse que, né, a lógica NAND é uma lógica invertida, certo? Então a lógica NAND, ela vai ser o quê? Se ela normalmente ela é em série, o inverso dela vai ser o quê? Paralelo, certo? Mas aí eu pergunto para vocês, a gente vai trabalhar aí, né, com contatos abertos ou fechados, né? Então, para a gente fazer essa lógica, a gente precisa analisar a nossa tabela. Então, analisando a tabela aí, cadê a NAND? Então, a porta NAND, ela funciona de que forma? Quando as duas botoeiras estiverem no nível lógico zero, certo? Quando as duas estiverem desacionadas, eu tenho a minha carga acionada, né? Nossa, que loucura, né? O inverso. Quando estiver uma acionada, né? Então,
eu vou ter minha carga acionada. Quando eu tiver S1, né, acionado e S2 desacionado, eu também tenho a carga energizada. Somente quando eu tiver as duas acionadas, né, quando eu pressionar essas duas botoeiras, né, que eu vou desligar a carga. Então aí a gente consegue o quê? Já analisar essa lógica, né, colocar a cachola para funcionar. A gente precisa primeiramente pensar o quê? Né? Quais os tipos de contatos que eu preciso utilizar? Eu vou usar um NF, eu vou usar NA, certo? Então, né, observando essa lógica, então, nos mostra que a gente vai usar aí contatos, né, normalmente fechados. Se a associação, né, lógica AND é em série, o inverso dela vai ser uma lógica com contatos NF em paralelo. Beleza? Então vamos lá novamente. Vamos pegar agora botoeiras, né, normalmente fechadas. Vamos pegar a alimentação, né? Vamos pegar a nossa carga. Cabos de alimentações, né? Então a gente pega o positivo vai chegar na onde? No 1 aí do nosso contato normalmente fechado. Ou eu jogo positivo aqui no, né, se é em paralelo, ou eu jogo positivo direto na entrada da outra botoeira, né? Ou eu pego o que? Alimentação aqui, né? Faço paralelo aí com o outro botão normalmente fechado. O positivo chega aqui, então eu posso pegar tanto aqui do 1 dessa botoeira, como eu posso puxar aqui o positivo, né? Direto da nossa fonte. Vou ligar o negativo, né, para ter a diferença de potencial. Beleza, né? Editando o nome. Então, B1, né? B2. E a nossa lâmpada aí, L1. Então, a tabela diz o quê? A tabela diz o quê? Quando as luzes estiverem em estado de repouso, né, as luzes estiverem sem eu pressionar essas duas botoeiras, então a minha saída vai ser 1. Então, colocando aqui para simular, então aqui no estado de repouso dessas duas botoeiras, então eu tenho minha carga acionada, certo? Se eu acionar D1, ainda continua com a minha carga acionada aí. Então, a minha saída está em nível lógico 1 ainda. E se eu acionar B2, também continuo com a minha lâmpada aí energizada. Somente quando eu acionar os dois, né, então a gente tem aí a desenergização, né, da nossa carga. Então, a gente deixa aí nível lógico 0, certo? Então, a gente não tem corrente nenhuma, né, para fazer a alimentação aí da parte positiva desse LED. Certo? Então, é uma lógica NAND, né? É uma lógica invertida, novamente se dizendo, se a lógica E é um contato em série, o inverso dela, né, só pode ser paralelo. Beleza? Alguma dúvida sobre a lógica NAND? Não? Então, beleza. Agora vamos ver quem, né? Mais uma, né? Mais uma porta aí. Essa porta NOR. O que é a porta lógica NOR, né? Essa função lógica, né? Também é chamada de não ou, né? Que é a inversa, né? É a ou invertida. Então, como em série, né? A não e, o inverso de série é paralelo, né? O inverso de ou, né? Que é paralelo, vai ser o quê? Em série, exatamente isso. Certo? Então, utilizaremos o quê? Contatos normalmente abertos ou normalmente fechados.
novamente utilizaremos aí contatos normalmente fechados. A tabela da verdade dessa função lógica, ela funciona dessa forma. Quando as duas botoeiras estiverem em nível lógico 0, eu tenho a minha saída 1 aí, certo? Se eu tiver a minha botoeira B1 desacionada e B2 acionada, eu tenho 0 na minha saída. Então, carga desenergizada. Se eu tiver B1 acionada e B2 desacionada, eu tenho o quê? Né, minha saída desenergizada. E se as duas estiverem energizadas, né, se eu pressionar essas duas botoeiras, né, eu desço aí para o nível lógico 0. Então, eu desenergizo a minha carga aí. Então, novamente, vamos construir agora essa porta NOR, né, a não ou, uma ou invertida. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, né, a gente precisa ver quais os contatos, qual tipo de botoeira eu vou precisar. Então, todo o circuito que a gente for fazer, né, todo comando elétrico que a gente for fazer, a gente precisa analisar, né, qual a lógica que se pede, quais os tipos de contatos que eu vou precisar aí. Então, beleza, então vamos fazer essa porta aí NOR. Então, a gente vai usar 2 contatos, né, pulsantes normalmente fechados, agora insere aí. Então, aqui a gente tem alimentação positiva, alimentação negativa, e vamos pegar a nossa carga, né? Vamos fazer um pouquinho diferente, né? Já que a gente falou de contator, vamos pegar aí uma bobina de uma contadora aí, né? E vamos acionar esse LED através dessa bobina desse contador. Certo? Então vamos aqui, vamos fazer a alimentação. Então positivo ele chega no 1, né, do botão normalmente fechado, e o 2, que é a saída, ele entra no 1 de uma outra botoeira fechada, né, e o 2 ele vai para onde, né? Quem que é o A1, quem que é o A2? A1 são os terminais da bobina, certo? É onde a gente tem o diferencial de potencial, onde gera esse campo, né, esse campo magnético que atrai o corpo móvel na contadora aí. Então vamos ligar o negativo. Vamos reeditar as etiquetas. E vamos chamar a nossa contadora aqui, né, de K1. Belezinha. E agora o que eu preciso fazer aí, né, para me acionar um LED? Né? O que eu preciso fazer? Então eu preciso usar o quê? Né? Preciso usar um contato auxiliar, né, para poder fazer um acionamento de um LED aí. Mas aí eu pergunto para vocês, né? A gente vai usar um contato auxiliar de quem? Né? Qual componente a gente precisa utilizar auxiliar? Se a nossa contadora é a nossa carga, então a gente vai utilizar o auxiliar de quem? Auxiliar de K1. Então a gente vem aqui em contatos de acionamento gerais, nesses contatos auxiliares, a gente pega um normalmente aberto aqui, ó. Novamente a gente vem aí com o positivo. O positivo vai chegar no 13, né? Vamos pegar, né, agora um LED. Vou pegar o negativo, né? Então, beleza. Se eu chamei aqui de K1, se eu utilizando um contato auxiliar de K1, então eu preciso chamar também aqui de K1. Certo? Então, beleza. Fazendo aí um play, né? O que significa? Né? Ela não diz, a porta lógica não diz pra gente, quando as duas estiverem em nível lógico 0, eu tenho minha saída o quê? Energizada. Olha que perfeição, então é justamente isso que está acontecendo, certo? Então essa é uma lógica
ou invertida. Então, tanto ao acionar B1, né, eu desaciono o K1, né, se eu desenergizando o K1, né, ele também retorna o seu contato auxiliar para o seu estado de repouso. E se eu acionar B2, né, eu desenergizo o K1 e o contato de K1 também volta a abrir. Então, tanto uma como a outra botoeira, né, eu consigo fazer o desacionamento da nossa carga. Então, essa aí é a função lógica NOR, certo? Não uma ou invertida aí. Alguma dúvida? Dúvidas? Não? Sim? Beleza aí, pessoal? Tranquilo? Estão conseguindo, né, entrar no raciocínio aí? Tranquilo, professor. Tranquilo? Então, a última lógica, né, é a nossa função lógica SHOR, né, que é chamada de ou exclusiva aí. Então, essa ou exclusiva, a gente analisando, né, a porta, né, a tabela da verdade dela, cadê a porta SHOR? A porta SHOR, ela diz o quê? Se eu tiver essas duas botoeiras B1, né, S1 e S2 desacionadas, né, sem eu acionar elas, eu tenho uma carga, né, desenergizada, tenho nível lógico zero na saída. E se S1 tiver acionado e S2 desacionadas, né, eu tenho que a energização aí da minha carga. E se as duas estiverem acionadas, né, eu tenho o quê? Zero na minha saída. Então, como a gente vai precisar construir isso daí? Então, analisando isso daí, é o que, né? A gente vai precisar fazer uma mistura de contatos em série, né? Basicamente em série, e em paralelo com contatos abertos e contatos fechados aí. Então, vamos criar mais um novo. Então, agora a gente vai fazer, né? Vou fazer usar contato aberto. Certo? Vamos usar contatos abertos e também contatos aí fechados aí. Essa lógica, pessoal, né, a gente pode, né, grossariamente se dizer, ele se parece ali com o intertravamento que, né, de contatos, né, de botoeiras aí, né, de contatos de botões, certo? Então, beleza. Então, aqui a gente vai pegar as nossas alimentações, né? Nosso positivo, né, negativo. Opa. Então, vamos fazer a alimentação. Então, a parte positiva. Vamos fazer a ligação. Vamos pegar aqui a nossa carga. Certo? E vamos agora nomear isso daqui. Então, aqui a gente vai chamar de B1. Então, vamos dizer que essa aqui também é um contato no mesmo bloco, na mesma botoeira, né? Então, a gente consegue bloco de contatos com aberto e fechado, né? Dependendo do tipo de botoeira que a gente pegar. E aqui a gente chamar aí de B2. E também chamar de V2. Então, como vai funcionar, né? Então, quando eu acionar B1,
né, eu aciono a minha carga. E se eu acionar B2, eu também aciono. Se eu acionar B2, eu também aciono a minha carga aí. Então, quando as duas estiver acionada, eu tenho o quê? Né? Nível lógico zero, então eu tenho a minha saída aí desenergizada. Certo? Alguma dúvida aí? Tranquilo? Então, as funções nessas portas lógicas são basicamente isso daí. Alguma dúvida, pessoal? Dúvidas? Então, beleza, pessoal. Então, por hoje, eu acho que eu consegui mostrar para vocês essas lógicas, né? Agora que a gente fez esse overview sobre essas lógicas, eu acho que agora, né, abriu um pouco a mente de quem, né, estava com um pouco de dificuldade. Então, aí terminem de fazer o restante do desafio agora, né? Já que agora vocês têm esse molejo aí dessas funções lógicas, né? De como montar o circuito no software. E agora vocês terminam os desafios, os outros desafios aí em relação a, né, a acionar LEDs, né, utilizando aí temporizadores, certo? Aí qualquer dúvida que vocês tiverem, né, é só entrar em contato comigo. Alguma dúvida aí que vocês queiram que eu tire em relação ao projeto, em relação à disciplina, né? Dia 19, lembrando, é a último prazo, né, para entrega das atividades, né, da primeira fase do projeto, certo? E a partir do dia 19, já no dia 20, já está liberado a fase 1. Então, lá na verdade, a fase 2, né? Então, vai estar para vocês, né, lá a descrição do que a gente vai aprender na frase, né? As competências serem adquiridas aí, né, e o que será, né, o que precisará ser entregue ali como etapa fase 2. Então, lembrando que cada fase a gente vai aprofundando um pouco mais aí, até chegar na última etapa, que vai ser o que? A entrega aí desse diagrama, né, esse circuito, esse comando elétrico aí para controlar essa célula de manufatura. Então, deve conter o que? Né? Então, a formalização, né, bonitinho, né, com normas de ABNT, né, e também dados técnicos aí, né, como circuito de comando, circuito de potência, né, listas de componentes, e por isso vai. Então, até a gente chegar aí, a gente vai ter uma noção bem grande, né, e eu espero que conto com todos vocês para a gente poder fazer essa prática aí, né, principalmente aqueles aí que não têm, né, muito conhecimento nessa área de comandos elétricos. Certo, pessoal? Alguma dúvida? Então, beleza, pessoal. Então, acho que eu consegui atingir, né, queria mostrar para vocês, né, principalmente aí de como mexer aí, né, trabalhar com esse software CAD-Simu. Lembrando que eu tenho mais um outro CAD-Simu, que é um pouco mais avançado que esse, que já engloba mais parte, também já tem atuadores pneumáticos, né? A gente consegue criar painéisinhos ali com botoeiras verdes mesmo para a gente acionar, que é super bacana. Depois eu disponibilizo o link do Google Drive para vocês lá no Liga Online, né? Lembrando que o Liga Online já está em funcionamento, e eu espero que vocês lá agora eu consiga acompanhar, né, quem está conseguindo assistir essas videoaulas ou não. Então, vão fazendo, vão dando um ok lá nas atividades, né, para vocês concluírem, né, com 100%. Então, lembrando, né, que
a nota, esses 10% dessa nota, dessa primeira etapa, não é somente a entrega da fase, mas também o que é a participação e as realizações das atividades lá no Portal Liga. Certo? Dúvidas? Ô, Irã, tira uma dúvida para mim. Pode falar. Jota, estou trabalhando ainda. Você consegue visualizar quem viu o vídeo aí das suas aulas e quem não viu? Só para tirar uma dúvida. Consigo. Na verdade, eu vi que você postou um monte de aulas ali. Porque aí, lá eu consigo, vamos supor, né, tem aluno lá que realizou o quê? 60% das atividades. Então, cada videoaula daquele lá, ele é equivalente a uma atividade. Então, você assiste o vídeo e dá um ok que você assistiu, entendeu? Então, você vai... Isso aí eu tenho esse controle, quem assistiu, quem não assistiu. Ah, não, beleza, então. Essa era a minha dúvida lá, porque eu vi você questionando que ninguém tinha visto. Primeiro, também, até pelo YouTube, né? Não, no Liga a gente sabe quem que é. No YouTube a gente também consegue ver quantas visualizações teve. Então, em todos aqueles vídeos que eu postei, né, não passa de... O vídeo mais visualização que eu tenho são 5 pessoas. Beleza. Não, beleza, Irã. Eu entendo que muitos têm já o conhecimento nessa área, né? Então, aquilo que eu falo, às vezes já conhece, então, mas beleza. Mas pelo menos dá um ok lá no Liga lá para dizer que assistiu o vídeo lá. Eu abri os vídeos agora, eu tava vendo que tem um monte, eu nem sabia que tinha um monte de vídeo ali, cara. Você vai olhando ali do lado. Agora eu consegui visualizar todos, porque nem abria no Liga. Agora tá funcionando. O seu trabalho vai ter que ser entregue pelo Liga também ou manda por você? Isso, agora vai ser tudo entregue pelo Liga, né? O pessoal já me entregou, acho que 2 ou 3 pessoas de grupo aí já me entregaram, né, por e-mail. Mas eu acho que também, né, vamos fazer uma padronização, o pessoal que já encaminhou para mim por e-mail, não custa nada lá no Liga lá e encaminhar pelo Liga. Beleza, então. Beleza, Irã. Um abraço, cara. Tudo de bom aí. Tudo bom, tchau, tchau. Pessoal, alguma dúvida? Tranquilo, então? Então, beleza, então vamos ficar por aqui, certo? Qualquer dúvida que tiverem, né, em relação aos desafios lá. Lembrando, então, que eu vou disponibilizar mais data para vocês, mas eu fico aguardando um ok de vocês, quem que vai poder vir, certo? Dá um ok lá. Se tem uma data específica que precisa para me criar essa tabela, né, para a gente começar a fazer essas aulas práticas. Já vou ver se eu consigo, que semana que vem a gente já consiga ter a primeira aula prática aqui. Beleza? Então, até mais aí, um grande abraço a todos, né, um bom final de semana, né, um bom feriado. Não bebam muito, bebam pouquinho. Tá bom, pessoal? Então, um grande abraço aí. Até mais. E eu vou disponibilizar depois para vocês, né, essa videoconferência aí, certo? Então, até mais aí. E boa noite a todos. Falou, professor. Até mais. Falou, professor. Falou. Olá, professor. Boa noite. Falou, boa noite.